letra D, nós vamos avaliar a disfunção neurológica desse paciente. Então, quando abordar o paciente, você já vai estar fazendo ao mesmo tempo letra A, B, C e D. E dentro de tudo isso, você tem que prestar atenção. O paciente está com os olhos abertos ou não? Se ele tiver com os olhos previamente abertos, você já dá 4 pontos para ele. Se você precisa estimular ele verbalmente para que abra os olhos, você dá 3 pontos. Se nem assim foi possível a abertura dos olhos, você faz um estímulo chamado de estímulo tátil. Pode ser tanto no ocular aqui, quanto na escápula. O que não é muito indicado é que seja no externo, porque é realmente muito doloroso. Se a abertura ocular após estímulo das extremidades do dedo, pode ser também, o paciente ganha 2 pontos. Se nem com tudo isso ele abrir os olhos, o paciente ganha 1 ponto. E se os olhos estejam fechados devido a algum fator outro, você tem que avisar no prontuário e para todos que o paciente não tem a possibilidade de abrir e que assim não foi avaliado, no qual que você coloca a letra T. Por exemplo, o paciente ele tem muito edema na face, os olhos estão edemaciados, estão inchados, ele não vai conseguir abrir para você, tá certo? Além disso, vamos avaliar também a resposta. Você pergunta qual o seu nome ou então onde ele está. Se respondeu certo, ótimo, 5 pontos. Caso o paciente compreenda, mas erre a resposta, ele deu uma resposta não orientada. Vamos supor, você pergunta onde ele está, na verdade ele está no hospital e diz que está em casa. Você percebe que ele compreendeu a sua pergunta, mas não soube responder, porque ele está um pouco desorientado. Nesses casos, ganham 4 pontos. Caso ele fale palavras isoladas que não seja possível compreender, são 3 pontos. Em casos apenas de gemidos, 2 pontos. E se ele não falar nada, ganha 1 ponto. Lembrando que pacientes que não podem comunicar levam a letra T. No último caso, você vai avaliar como que está o motor desse paciente. Você pede para ele fazer 2, fazer legal, ou colocar a língua para fora, e ele ganha 6 pontos quando cumprir 2 ordens que foi solicitada. Caso não faça nenhum movimento que você pediu, você vai fazer um estímulo tátil, pode ser no mesmo local de antes, porque na verdade não são vários estímulos, um para cada bloco do Glasgow. É um estímulo só que você vai avaliar se o paciente abre o olho ou se ele se mexe. Então, você faz um estímulo e ele tem uma elevação da mão justamente em sentido onde foi feito o estímulo, 5 pontos. Caso tenha uma flexão em um padrão predominantemente anormal, que antes da atualização do Glasgow era chamada de decorticação, o paciente ganha 3 pontos. Se, na verdade, tenha uma extensão do membro, também de forma normal, que é a descerebração, são 2 pontos. A ausência total de movimentos, você dá 1 ponto para o paciente. E caso, por exemplo, ele tenha alguma fratura em cervical que impossibilita essa resposta motora, você pode dar a letra T. Ou então, um paciente que ele está sedado, não vai te responder, letra T. Vamos também fazer a avaliação das pupilas. Como que vamos avaliar? Você pega uma lanterna e coloca na pupila e você vai ver se elas estão fotorreagentes e simétricas ou se estão assimétricas. No Glasgow, nós temos no máximo 15 pontos do Glasgow e dessa pontuação do Glasgow, nós vamos retirar a pontuação da pupila alterada. Por exemplo, o paciente aqui na imagem,
ele tem a pupila esquerda anisocórica, então ele ganha menos 1 ponto e fica com Glasgow 14. Caso a pupila do outro olho também esteja anisocórica, não fotorreagente, então vai ser menos 2 pontos no Glasgow e ele fica com 13. Isso predispõe que alguma coisa, alguma lesão expansiva intracraniana, possivelmente pode estar comprimindo o nervo oculomotor, que é o responsável por essa resposta de constricção frente à luz, e assim o paciente não está conseguindo responder. Na letra E, vamos expor o paciente e avaliar outras possíveis lesões. Vai ser necessário despir o paciente, sempre com uma tesoura, e muito cuidado quanto a essa exposição. Vamos verificar fraturas em todo o membro. Vamos verificar também o dorso do paciente, para não deixar que tenha lesões que passam despercebidos. E, sempre que necessário, fazer algumas imobilizações. E aqui, né, a cereja do bolo, o que todo mundo mais gosta na emergência, que é o ultrassom e como ele pode nos ajudar. Temos o protocolo FAST para trauma, justamente para você verificar se tem algum sangramento, se tem algum líquido livre. Temos também o EFAST, que é o FAST mais o ultrassom pulmonar, para avaliar esse paciente. E, primeira coisa, você coloca na janela subxifoidea e você vai verificar o coração. Aqui nessa imagem nós temos um tamponamento cardíaco. No 2, você vai colocar na loja hepática e você vai verificar justamente fígado e rim, o espaço de Morrison, sendo o local onde normalmente vai ter sangramento quando presente, aqui na imagem, sangramento. No 3, vamos ver o local esplenorenal, se tem ou não líquido livre. E no 4, é a janela suprapúbica, que você pode verificar aqui, líquido livre perto da bexiga, líquido livre na pelve. Então, terminamos aqui o nosso vídeo. Lembre de ficar ligado lá no Instagram, porque trauma é muito mais do que só essa aula. Temos traumas detalhados do tórax, lesões detalhadas do abdômen, que também caem na prova e que eu vou deixar vários resumos lá no Instagram, tá certo? Nos vemos nos próximos vídeos e até mais!